Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhares de mulheres, mas que ainda é pouco conhecido, o lipedema, muitas vezes confundido com obesidade ou excesso de gordura localizada. O lipedema é uma condição crônica que causa dor, inchaço e impacta profundamente na autoestima. Para essa conversa especial, eu recebo a doutora Rafaela Alias, médica especializada em lipedema e emagrecimento, que tem ajudado mulheres a transformarem suas vidas. E Aline Prieto, empresária que vai compartilhar sua trajetória de luta, descoberta e superação para enfrentar o lipedema. Prepare-se para uma conversa esclarecedora, real e inspiradora. Sejam bem-vindas! Antes de iniciar, queremos agradecer aos nossos patrocinadores: Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras e cursos, workshops e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast, do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamento, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Bom, sejam bem-vindas, olá, prazer. Doutora Rafaela, eu gostaria de começar com você. Eu queria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo, o que é lipedema e se o lipedema também afeta os homens ou isso é uma condição específica das mulheres. Então vamos lá, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Rafaela, como ela disse, sou médica, trabalho com emagrecimento, com lipedema. E esse é um tema muito comum, fiquei muito feliz por esse convite, por falar sobre esse tema. E respondendo a sua pergunta, então vamos esclarecer, né, o que é o lipedema de uma forma bem fácil. Então o lipedema ele é uma doença que acomete o tecido de gordura e essa gordura ela se localiza em lugares que não saem com facilidade e que estão geralmente de forma desproporcional no corpo. Então é aquela mulher que começa um processo de emagrecimento, ela perde peso, mas ela ainda se incomoda com as pernas, ainda fica uma gordura localizada nas coxas, nos braços. E é importante a gente pontuar também que o lipedema, ele poupa as mãos e os pés, e geralmente ele tá aqui nas coxas, nas canelas e nos braços. E essa condição, ela afeta só as mulheres ou também pode afetar alguns homens? Então ela predomina nas mulheres, né? A maior parte é nas mulheres, mas ela também pode acometer os homens numa incidência muito pequena, 1% da população que a gente tem ali de estudo científico, né? Mas na maior parte é o público feminino. Ah, perfeito. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar aqui o convite. Queria que você falasse pra gente em qual momento da sua vida você percebeu que não era apenas uma dificuldade de emagrecer e que algo diferente estava acontecendo no seu corpo. Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês, podendo partilhar com tantas mulheres essa luta, porque eu sei que não é uma luta só minha, mas de muitas mulheres. Então, durante 14 anos, eu tentei emagrecer, fiz diversos tratamentos, e eu até conseguia ter um pouco de resultado, mas muito longe do que eu precisava. E foi quando eu conheci a doutora Rafaela, em outubro de 2023. Conheci ela em 2023, mas a gente iniciou o tratamento só em 2024. E aí ela me falou que eu tinha uma doença que se chamava lipedema. Né? Então, foi aí que tudo começou, né, a fazer sentido, por que eu não consegui emagrecer, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Até eu brinco, né, eu e a Rafa brinca muito, que na minha consulta com ela eu falei assim, eu vou ser a sua pior paciente. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu vou fazer tudo que você mandar, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer e eu não vou ter resultado. E aí ela, na época, ela falou assim pra mim, eu vou estudar seu caso e nós vamos conseguir. Que linda, né? Nós conseguimos.
E ela não era minha amiga na época, não era nada, ela era somente uma médica mesmo. Eu procurei a Rafa, assim, por conta do meu esposo e de uma amiga minha, né, a Marluce, que ela falou, por favor, tenta mais uma vez. Uhum. Porque eu já tinha decidido a fazer a bariátrica, eu falei que eu não aceitava aquele peso, não aceitava aquela situação. Então a Rafa foi a minha última esperança mesmo. Nossa, você já tava, assim, ao ponto de fazer uma bariátrica. Sim. Doutora, e assim, quais são os principais sinais, né, que diferenciam a obesidade comum e o lipedema? Certo. Então, assim, ó, o lipedema, ele é uma doença que gera sintomas para a mulher. Geralmente ela tem muito inchaço nas pernas, ela sente dor, é aquela mulher que vai buscar uma drenagem, uma massagem, quando passa assim a mão na coxa, ela grita de dor, ela tem nódulozinhos na perna, parece uma ervilhinha assim, quando passa a Uhum. mão, é uma gordura mais fibrosada. Ela sente também roxinhos na perna, às vezes ela fala assim, nossa, eu nem bati minha perna, eu nem sei como que eu tinha esses roxos aqui. Ela tem bastante gordura mesmo localizada em lugares que ela se incomoda. E o lipedema, ele também dá muito sintoma, eu acredito que o principal dele é o sintoma psicossocial. Então essa mulher, ela se sente com a autoestima muito baixa, ela tem vergonha de se expor, são mulheres que não usam shorts, não mostram os joelhos, elas sentem vergonha realmente de expor as pernas. E esses são os sintomas mais comuns que elas sentem. Quando a gente diferencia isso da obesidade. O acúmulo de gordura do lipedema, ele é subcutâneo. Então, ele é diferente da obesidade, que acumula gordura dentro da barriga, que é uma gordura que a gente chama de gordura visceral. Então, diferenciar esse ponto, né, saber diagnosticar o lipedema, é o ponto crucial para a gente ter sucesso no tratamento. Porque, por exemplo, muitas mulheres elas podem ser obesas e ter lipedema. Uhum. E muitas mulheres podem só ter o lipedema. E o tratamento ele é diferente. Por exemplo, no caso da Aline, ela era uma paciente que estava sobrepeso, ela tinha um excesso de peso, mas o lipedema era o ponto principal. Então, acredito que até certo ponto ela foi tratada como uma paciente sobrepeso Uhum. e não foi tratada como uma paciente de lipedema, que é uma gordura hormonal, uma gordura diferente. Então é aí que diferencia o tratamento, né? Perfeito. Aline, você, né, compartilhou aqui com a gente que você estava já a ponto de buscar uma bariátrica. Então você buscou vários tratamentos antes. E como foi lidar com essas tentativas frustradas? Era muito frustrante para mim, porque eu fazia o que tinha que fazer e eu não tinha o resultado que eu queria. Então, e eu lembro que, assim, eu tenho algumas frases, assim, que eu falava, sabe? Eu falava pro meu marido assim, eu nunca vou ter a minha perna nunca vai ser fina. Porque por mais que eu emagrecesse, Uhum. a minha perna continuava gigante. E aquilo, tanto a minha perna quanto os glúteos, era muito grande. E eu odiava, eu não suportava. As pessoas falavam, não, mas é tão bonito. Eu falava, não é bonito, isso aqui não era saudável. Uhum. Eu lembro que uma vez eu fui num médico e ele falou pra mim assim, eu falei, eu quero fazer uma lipo na bunda, porque eu quero tirar, eu não Uhum. quero. Aí ele falou assim, a sua estrutura é grande, você nunca vai ter bunda pequena, perna pequena. Ele falou isso pra mim e aquilo ficou na minha mente. E não foi o que aconteceu. Né? Depois, com o tratamento correto, né, hoje eu tenho a perna, os glúteos, do tamanho normal, não é um tamanho exagerado. Uhum. Né? Então, para mim era muito frustrante. As diversas tentativas, parecia que todo mundo conseguia, menos eu. Nossa, e ouvir isso, né, de um especialista deve ter sido muito difícil. E aí, Para mim eu já tinha lido, quando ele me falou isso, ele era uma autoridade, né? sim, Então assim, para mim você acreditou? ele declarou para mim e Uhum. era exatamente o que eu continuava afirmando, que eu nunca iria conseguir emagrecer, porque aonde eu mais queria emagrecer era nas minhas pernas e nos meus glúteos e eu não conseguia. Perfeito. Bom, vamos para um próximo bloco então. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz às histórias, lutas, conquistas e ações de quem transforma o mundo todos os dias. Fique por aqui, porque no próximo bloco tem mais assunto relevante. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Doutor, o emagrecimento tradicional, ele realmente funciona para quem tem lipedema ou costuma gerar só mais uma frustração?
Não funciona. Sabendo que o lipedema é uma doença hormonal que acomete a gordura, não tem como a gente tratar de uma forma tradicional. Então, ele não vai responder à dieta e ao exercício de forma isolada tradicional. O lipedema, só para eu contextualizar, então, Claro. assim, ele é uma doença que aparece nas mulheres e ele é desenvolvido ao longo da nossa vida. Então, a gente nasce com ele, a gente herda isso das nossas parentes femininas, a gente traz essa herança genética da nossa família. E ele pode ser desenvolvido ao longo da nossa vida. Então, o primeiro gatilho que ele pode aparecer é na nossa primeira menstruação, porque é onde a gente faz um pico hormonal. Nessa fase, 15, 16 anos, muitas meninas ficam com aquele corpo que a gente escuta assim, né? Ah, é aquela, ela ficou um mulherão, né? Ela ganhou Sim. corpo, ficou corpuda. E na verdade pode ser um indício de um início de lipedema. O mais comum que existe é depois da gestação. Então eu escuto muito lá no consultório, né? Ah, eu era magra, tinha um corpo, um biotipo magro, depois da gestação eu ganhei 20, 25 quilos e eu não consigo voltar para o meu peso mesmo fazendo dieta e exercício. Por que que não consegue? Porque sendo uma gordura hormonal, ela não vai voltar de forma tradicional, certo? Perfeito. Aline, como foi pra você, né, receber esse diagnóstico correto e finalmente entender o que estava acontecendo? Olha, eu vou ser bem honesta, eu não acreditava no tratamento. Eu vou ser bem honesta. Eu fiz porque, como eu disse, eu sou muito disciplinada. E era mais como assim, ó, vou fazer pra vocês verem que eu tô tentando mais uma vez e que não deu certo, então eu vou fazer a cirurgia mesmo. Mas com pouco tempo, muito pouco tempo, eu comecei a ter resultados. E aí eu e a Rafa, a gente tem muitas mensagens trocadas, porque eu mandava pra ela assim, muito feliz, né? E até fotos assim, que eu tô 30 quilos acima do peso que eu estou hoje. Eu emagreci ao todo 41 quilos. Nossa. Mas eu tenho fotos que eu mandava pra Rafa com 30 quilos acima do que eu tô hoje, muito feliz, né? Então, eu curti muito o processo, né? Foi, assim, não foi doloroso, sabe? Não foi igual, ai, as pessoas falam, nossa, Aline, foi difícil, né? Eu falo, não foi difícil. Foi leve, né? Foi leve, Foi foi muito gostoso, leve. e eu ia curtindo, e pra mim, cada etapa que eu ia chegando, pra mim, na verdade, já tava bom. E eu lembro que quando eu cheguei no peso que eu queria, né? O peso que eu queria, a doutora Rafaela falou pra mim assim, comemoramos, vibramos, choramos até. Mas ela falou assim, mas não é isso. Ainda a gente precisa de um pouco mais. Então, assim, a Rafa conseguiu chegar num corpo que eu nunca nem sonhei. Nossa. Né? Um corpo que eu não imaginava ter. Era muito mais do que eu tinha sonhado, e na época eu falei pra ela, falei assim, você tá doida, eu não vou conseguir, eu já tinha emagrecido muitos quilos, falei, não tem como eu perder mais, na época era mais 5 quilos, mas na verdade, depois disso, eu ainda emagreci mais 13 quilos ainda, né? Então, foi muito bom esse processo. A doutora Rafaela tá aqui com os olhinhos marejados, que A gente bonitinho! chora, a gente chora várias vezes, a gente Toda chora. vez. Sabe por quê? Eu lembro da primeira consulta. Eu acho que é muito legal pontuar isso, porque vem na minha mente, assim, a Aline debruçada na mesa, assim, ó. Ela ia falando, e aí ela ia debruçando, assim, na mesa. Como se fosse um pedido de ajuda mesmo, assim, socorro, me ajuda, luz no fim do túnel, eu tô aqui como uma última esperança. E aí a gente ia comemorando, né? Foi tão leve, assim. Foi. Nossa, e foi gostoso. Foi tão o rápido. processo, foi rápido. E não à toa que vocês viraram amigas, e não à toa que você, né, tem esse nome aí, grande, pra falar sobre isso. Doutora, tratamento humanizado é tudo, né? Sim. É tudo. Você se conectou tudo. com a paciente, ela se conectou com você, e aí fez tudo dar certo. Só te cortando, Imagina. Fabi, só pra você ter ideia, a minha primeira consulta com a Rafa foi 2 horas. Nossa. E eu lembro que quando a secretária falou pra mim assim, olha, precisa de um tempo um pouquinho maior, né? E meu tempo é sempre muito corrido. E aí eu falei, imagina, o que ela vai ficar fazendo 2 horas, né? E eu acho que ela vai entendendo o paciente mesmo, sabe? Porque quando ela falou pra mim assim, vou estudar seu caso, sabe quando alguém fala assim,
Não, eu me preocupo, Sim. né? E ali, eu falo assim, ali não era mais um número. Uhum. Tanto que depois de mim, muitos amigos meus foram na doutora Rafaela. Meus amigos tudo tão magro, tudo tão magro. Muito bom. Passou pela doutora Rafaela. Meus amigos emagreceram, tem amigos até que emagreceram mais do que eu. E tudo porque eu falei, gente, vai lá, porque não é só. Ela não vê só. Às vezes eu brinco com ela, que eu falo assim, eu já dei o tratamento, chega lá, ela muda tudo. Até porque cada pessoa tem o seu tratamento correto. Então, foi libertador para mim. Que lindo. Doutora, quais são os tratamentos hoje disponíveis, né, na questão do lipedema para as mulheres? Uhum. Então, a gente inicia sempre pelo tratamento medicamentoso, né? A gente precisa ter ali uma ação na gordura. Hoje o nosso número 1 é a tirzepatida, né? O famoso Mounjaro. Ele tem a sua ação espetacular na questão do lipedema. Nós também temos outras medicações que atuam nessa gordura, metformina também, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, muito utilizado também no lipedema. Quando a gente vai para a parte hormonal, sabendo que a gente faz pico de um certo hormônio específico, que é o estrogênio, a gente precisa de medicações que vão diminuir esse estrogênio. E tem uma medicação que é muito conhecida, que eu utilizo muito no lipedema, chamada gestrinona. Então ela vai diminuir esses picos e vai tratar essa coxa e essa gordura inflamatória. Os ativos endovenosos, hoje as terapias injetáveis, elas aceleram o resultado, como a Aline disse, né? Foi rápido. A gente consegue, com o menor tempo possível, desinflamar esse corpo, tratar essa gordura com ativos que vão exatamente ali onde precisa ser feita essa ação. E na parte de suporte nutricional também, né? Existem dietas específicas para o lipedema. Nossa, quais são tem alguma restrição? Tem a farinha branca em si, o glúten é o número 1. Glúten, o açúcar, o amendoim, o leite, são os 4 principais que vão inflamar o intestino e vão gerar uma cascata inflamatória no corpo. Perfeito. Aline, o que mudou na sua vida profissional, na sua vida pessoal, depois de começar aí o tratamento adequado? A minha vida girou, assim, 360 graus. Tudo que era bom na minha vida, ele foi potencializado. E eu falo assim, a gordura, o lipedema, ele tinha me roubado de mim. E eliminar esses quilos, eu fui me redescobrindo novamente, voltando a ser eu de novo. E até mesmo ainda estou em processo de voltar a ser a quem a gordura tinha roubado de mim. Mas o meu matrimônio, que já era muito bom, ficou melhor ainda. O meu profissional me deu mais autoridade sobre o meu trabalho. Eu consigo empenhar as minhas energias. A quantidade de coisas que eu faço no dia, eu sempre fiz muita coisa, sou muito acelerada. E como eu eliminei esses quilos, parecia que eu conseguia fazer muito mais coisa. E realmente eu consigo. Né? Então, assim, as pessoas falam, meu Deus, eu não acredito que você já fez isso. E pra mim é normal, tranquilo. Então, assim, eu voltei a ser quem Deus tinha me feito. A gordura tira você de quem você é. Né? Você vai roubando. Deus tem um plano para nós perfeito. Tudo que sai da perfeição não é de Deus. E nós somos criaturas de Deus, né? Então, a gordura, ela tinha me roubado de mim. E me distanciado, me deixado muito longe daquilo que Deus tinha preparado para mim. E é isso que eu tenho buscado dia a dia, né? E com certeza o emagrecimento acelerou aí uns 80% nisso. Perfeito. Doutora, quais são os principais erros e mitos que atrapalham as mulheres aí que estão nesse processo aí de descobrimento do lipedema? Então, eu quero desmistificar o número 1, que acabou de sair aqui da Aline, que é quando a gente escuta assim, a sua estrutura é grande. Esse é o mito número 1, não existe estrutura grande. Existe obesidade, existe lipedema e existe um excesso de gordura que você carrega no seu corpo e que não pertence a você, certo? Então, esse é o mito número 1. Não existe pessoas que não vão conseguir passar pelo emagrecimento. Até semana passada, eu tô tratando uma paciente que tem 24 anos e ela me disse exatamente isso.
A gente já eliminou quase 30 quilos em 4 meses. E aí ela falou assim, nossa, eu tô pequena. Eu tô usando 36, usava 44, e eu sempre ouvi que a minha família tinha estrutura grande. Então isso é um mito, certo? Nossa. Não existe estrutura grande. O mito número 2 é falta de força de vontade. Então, eu não consigo chegar lá porque é culpa minha, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade. Isso não é uma verdade, né? A partir do momento que você tem uma doença, essa responsabilidade é do profissional, certo? Acredito que sejam esses 2 principais, assim. Aline, o que você diria para outras mulheres que estão passando pela mesma luta que você passou, que escutaram que tem estrutura grande, que nunca vão conseguir? Primeira coisa, para que elas sejam verdadeiras com elas mesmas. Eu acho que a gente se sabota muito com essas historinhas, com essas narrativas. Eu não consigo, todo mundo consegue, eu não tenho dinheiro, né? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não posso. Então, assim, seja verdadeiro com você mesmo, né? A sua vida é a principal, é o presente maior que Deus possa ter te dado. Então, se você não cuidar daquilo que Deus te deu, não vai ter outra pessoa, vai ter que ser você. Você vai ter que decidir acordar mais cedo. Ah, eu não tenho horário para ir na academia. Você vai ter que decidir acordar mais cedo, vai ter que decidir dormir mais tarde, você vai ter que optar por uma boa alimentação. Então, para você que já passou por isso, que já está passando por isso, faça hoje uma reflexão com você mesmo. Seja muito sincero com você. Se o seu emagrecimento dependesse da vida do teu filho, o que você faria? É uma pergunta que a gente daria um jeito. Ah, é verdade. Doutora, eu queria que você também deixasse uma mensagem motivacional das mulheres que estão enfrentando, né, essa questão da obesidade, do corpo, e não só do lipedema. Certo. A minha mensagem que eu deixo aqui para você que está vivenciando essa doença, que se sente realmente incapaz, que não vê uma luz no fim do túnel, que acredita que para você não vai dar certo, assim como a Aline veio aqui para mim falando isso. A minha mensagem é que você não desista e que você busque um profissional que esteja capacitado para tratar o seu problema. Isso não é culpa sua, você tem uma questão que depende de um tratamento e que juntas a gente consegue chegar lá. Então não desiste. É possível, ainda ganha uma amiga, né, doutora? Ainda ganha uma De amiga. bike, de treino, de jantar em casa. De viagem. Olha só, De mudou viagem. muito, hein? Nossa, de shape em dia. E ó, então é isso. Aline, você como empresária, mulher que luta, que tá aí, deixa também uma mensagem para as nossas seguidoras, para quem tá nos assistindo. Quero falar para você, mulher, para que você permita voltar a ser aquele projeto que Deus te criou. Você que é uma obra-prima de Deus, Deus sonhou com a sua vida antes do seu pai, antes da sua mãe planejar. Às vezes você ouviu que você é um acaso, que você é a raspinha do tacho. Eu quero desmitificar tudo isso e falar para você que você foi sonhado por Deus, que Deus tem planos de paz e de prosperidade para sua vida. E que às vezes a gente é realizado em uma área da nossa vida, mas Deus quer que a gente seja realizado em todas as áreas da nossa vida. Espiritualmente, fisicamente, financeiramente e cuidando de você. Eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar no ápice da sua vida em todas as áreas da sua vida. Não desista de você. É possível, né, meninas? Sim. Eu gostaria de agradecer o bate-papo de hoje. Agradecemos muito a participação das nossas convidadas e convidamos também a você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, os seus comentários e compartilhe com quem você gosta. Aqui você encontra conteúdo de verdade. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa.
Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É rosa choque poderosa, aprende, levanta, floresce.